Fala moçada, tudo beleza? Tudo beleza, Brunão. Regra de 3 simples, Brunão, eu já ouvi falar sobre isso, mas não estou lembrando muito bem como que faz. Então tá bom, meu amigo. Aperta o cinto aí do outro lado, deixa sua bateria nos 330, não fecha esse vídeo, vai por mim, vai cair na sua prova. Praga de professor pega, hein? Vamos para a parte de regra de 3 simples. Para eu te explicar que aqui a coisa é para ser mais simples mesmo. Na regra de 3 simples, é para que a coisa seja um pouquinho mais simples. Não que esse regra de 3 simples venha do simples por conta da simplicidade do exercício, nada a ver. Mas, de fato, a regra de 3 simples é para trazer uma resolução mais imediata, mais direta. Mas a gente vai ter que ficar atento aí à relação de proporcionalidade entre as grandezas. Por isso que o vídeo anterior foi importante. Se você, porventura, não viu, é importante que você se situe aí sobre quando as grandezas são diretamente, quando elas são inversamente proporcionais, porque a gente vai começar a usar isso na resolução aqui dos exemplos que eu vou trazer para vocês nesse bloco. Então, está preparado aí do outro lado? Eu espero que sim, hein? Vamos nessa, olha só. A regra de 3 simples, gente, ela envolve apenas duas grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, situações que envolvam exclusivamente duas grandezas vão ser situações que nós iremos classificar como modelos, como enunciados, que envolvem regra de 3 simples. E aí, conforme eu coloquei, essas grandezas elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Só lembrando rapidamente, elas são diretamente quando uma aumenta e a outra aumenta, ou até quando uma diminui e a outra também diminui. Resumindo, elas serão diretamente proporcionais quando elas caminharem no mesmo sentido, ou as duas aumentando ou as duas diminuindo. E elas serão inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Ou, contrário, né? Se uma inicialmente diminuir, a outra vai ter que aumentar. Tá bom. E olha, se eu for parar para explicar teoria... Ah, Brunão, da teoria de regra de 3 simples. Teoria é isso, gente. Explicar o que é uma regra de 3 simples. A regra de 3 simples vai envolver duas grandezas, podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Acabou. Pô, Bruno, mas é isso que é a regra de 3 simples? Isso. Então agora eu tenho que te mostrar alguns exemplos. E aí não vai ter muito como a gente realmente trabalhar com isso, se não for através já de algumas questões, alguns enunciados aí que eu separei para vocês. Então, ó, o primeiro deles vem dizendo o seguinte: um carro consumiu 42 litros de gasolina para percorrer 630 quilômetros. O consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 900 quilômetros será de, e aí vem aqui as alternativas. Então lá vamos nós. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza litros de gasolina, eu tenho a grandeza distância. Certo? Então tá aqui, olha. É como se eu tivesse a grandeza capacidade ou volume. Grandeza propriamente dito seria isso, né? Vamos dizer o seguinte, capacidade do tanque do carro. Capacidade é a grandeza. A outra ali, quilômetros, é a distância. Então as grandezas que eu estou relacionando são capacidade do tanque com a distância. Só que acaba que a gente resume a vida a isso que está aqui, né? Olha, a litros, que a gente usa as unidades muitas vezes. Então eu tenho lá litros e tenho quilômetros. Então lá vamos nós, olha. 42 litros para percorrer 630 quilômetros. Aí agora eu quero que ele percorra 900 quilômetros. O que vai ter que acontecer então com a capacidade em litros? Bem, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Por quê? Não é porque a questão é de regra de 3 simples que ainda assim a gente não vai ter uma cacetada de candidatos errando na hora da prova. Pessoal, vocês têm que ficar atentos à relação de proporcionalidade que existe entre as grandezas. Ah, professor, eu peguei e multipliquei cruzado. Calma. Aqui vai até dar certo pegar e multiplicar cruzado, mas eu vou ter que explicar alguns detalhes. A gente só pode pegar aqueles números ali e multiplicar cruzado, como vocês às vezes mencionam, se a gente tiver a garantia de que as grandezas são diretamente proporcionais. Porque se as grandezas forem inversamente proporcionais, eu não vou poder pegar e multiplicar cruzado. Eu vou deixar para vocês aqui a sugestão de que vocês façam a multiplicação em linha, e aí já eu explico por que de poder multiplicar em linha, tá bom? Mas então você vai guardar para mim o seguinte: Brunão, caiu na minha prova uma questão de regra de 3 simples.
Ótimo. Então você, por favor, se lembre do que eu estou te falando aqui. Antes de você querer fazer conta, você não pode se esquecer do básico de regra de 3 simples, que é a relação de proporcionalidade. Entenda, quando você está resolvendo uma questão de regra de 3, você está analisando a relação de proporcionalidade. Você não está simplesmente olhando para número. Se você, eu peguei e multipliquei cruzado. Calma, você está preocupado com o número. A essência do exercício você não pegou. Qual que é a relação de proporcionalidade? É isso que o tempo inteiro, numa questão de regra de 3, você vai ter que se perguntar. Qual que é a relação de proporcionalidade entre as grandezas? Aqui a relação é direta. Concorda comigo? Ah, mas por que a relação é direta? Ora, gente, porque quanto mais eu aumentar a minha distância, maior vai ser o consumo. Concorda comigo? Quanto maior for a distância percorrida, maior vai ser o consumo em litros. Lembra o que a gente tinha falado? Se uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, elas são diretamente proporcionais. E mesmo que você esqueça números ali, mas mesmo que você diminuísse a distância, pensa comigo o que aconteceria. Se eu agora tivesse que percorrer uma distância menor, quanto menor fosse a minha distância, o que aconteceria com a capacidade em litros de gasolina que eu teria que colocar? Também seria menor, certo? Para uma distância menor, um consumo menor de litros. Para uma distância maior, um consumo maior. Consegue perceber que, independentemente de qual seja a minha linha de raciocínio, aumentando uma, a outra também aumenta. Diminuindo uma, a outra também diminui. Consegue perceber que elas vão sempre no mesmo sentido? Ótimo, então pronto. Aí você fez a análise correta. Você percebeu então que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. E aí, se elas são diretamente proporcionais, você vai poder pegar e multiplicar cruzado. Agora, uma dica também que eu vou deixar para vocês é a seguinte: se der para vocês tentarem simplificar um pouquinho esses números antes aqui, façam sem medo de ser feliz. Vou começar com vocês já desde o primeiro exemplo a tentar acostumar com essa ideia. Então vocês estão vendo ali, por exemplo, olha, os 630 e o 900, eles são divisíveis por 10. Não é? Então eu já posso começar cortando aqui, por exemplo, olha, o 0, e eu posso dividir por 9. Também, porque tanto o 63 quanto o 90 são divisíveis por 9. Então, ao invés de olhar para o 63, eu posso passar a olhar para o 7, e ao invés de olhar para o 90, eu posso passar a olhar para o 10. Brunão, eu posso cortar também o 42 com o 7? Eu vou deixar para vocês aqui uma orientação que é a seguinte: evitem ficar simplificando valores relacionados a grandezas diferentes. Evitem, então, simplificar aqui, por exemplo, 42 com 7. Ah, mas eu simplifiquei e deu certo. Isso. Às vezes você não sabe nem justificar muito não, mas você simplificou e deu certo. Sabe por que aqui daria certo? Porque existe uma proporção direta. Se não existisse essa proporção direta, aí você já não poderia simplificar aqui o 42 com 7. Então, por isso que eu estou falando. Quando a gente está na mesma grandeza, aí você sempre pode simplificar. Que foi o que eu fiz aqui, olha. O 630 e o 900, eu simplifiquei. Bruno, então eu posso simplificar antes de multiplicar? Pode. Não só pode, como aqui eu mesmo vou tentar fazer sempre ao máximo, o máximo possível de vezes isso, para que você se acostume e para que você, com isso, diminua suas contas. Bruno, mas eu não curto simplificar. Então não tem problema. Não curto simplificar, suas contas acabam ficando maiores. Honestamente, eu acho que tem hora que a gente vai ficar dando volta inútil à toa. Mas se você não quiser simplificar, não teria problema. Poderia deixar indicado, olha, 630x igual a 42 vezes 900, pode chegar ao resultado disso, dividir pelo 630, vai ter que chegar no mesmo resultado que eu, tá bom? Eu sei que o processo de simplificação tem hora que bate aquela agonia, não é, professor, mas esse negócio de simplificar tem hora que eu vou ficando inseguro. É por isso que aqui eu vou tentando chamar a atenção de vocês e reforço. Se não fosse tão importante, você pode ter certeza que eu não enchi o seu saco. Mas é porque tem alguns enunciados que, se a gente for trabalhar com os dados originais do texto, a gente acaba fazendo cálculos muito grandes de forma desnecessária. Então, repetindo, 630 e 900, comecei simplificando por 10, no popular cortei os zeros, e depois o 63 e o 90 eu vi que dava para dividir por 9. Brunão, e se porventura, eu cortei ali também os zeros, mas e se eu não tivesse visto que o 63 e o 90 dava para dividir por 9? Eu não tinha visto que dava não tem problema, de qualquer maneira você já reduziu um pouquinho, que seja. Não quer dizer que você vai sempre ter que chegar na forma irredutível, é pelo menos ficar atento a possibilidade dessas simplificações, tá bom? E aí, repetindo, como essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, então você vai poder pegar e multiplicar cruzado, perfeito? Então aqui, do jeito que eu fiz, eu vou deixar indicado o seguinte, olha, 7x vai acabar sendo igual a 42 vezes 10, tá bom?
já que 7x é igual a 42 vezes 10, o x teria que ser 42 vezes 10 dividido por 7. Aí, se você quiser, você pode multiplicar o 42 pelo 10, que daria 420, dividir por 7, ou, se quisesse, do jeito que eu montei aqui, ainda daria para simplificar mais. O 42 com 7 vai dar 6 aqui e vai dar 1 aqui. A conclusão que a gente chega, então, é que o consumo em litros aí seria de 60. Seriam 60 litros. É coerente? Sim, é coerente. Afinal de contas, quanto maior fosse a distância, maior teria que ser o consumo em litros. Ah, Bruno, sabe o que eu fiz? Tentei tirar uma média ali de quilômetros por litro. Tá, beleza. E aí depois eu peguei essa média e multipliquei por 900. Ok, de uma certa maneira, é como se você estivesse seguindo exatamente esse caminho que eu fiz aqui, só que enxergando de uma forma um pouquinho diferente. Preciso que você chegue aí à resposta letra B, 60 litros. Tudo bem? Maravilha. Passamos por essa. Ah, mas uma dessa não vem na minha prova. Não, não vem não, né? Vem na prova de Deus e o mundo. Regras de 3 simples. Sim, gente. Questões de regras de 3 simples, elas aparecem em provas. E não me interessa o nível não, tá bom? Prova de nível médio, prova de nível fundamental, prova para cargo de nível superior, prova para cargo de nível superior, questão de regras de 3 simples. Sim. E é o que eu sempre falo, meu amigo. Sandalinha da humildade para reconhecer que alguns assuntos que às vezes são tidos como elementares, mas que tiram ponto de muita gente na hora da prova. Vamos dar uma olhada nessa que está aqui? Esse modelo que está aqui é um modelo que vira e mexe, aparece em prova de concurso, seja de qual nível for, e vira e mexe o examinador consegue colocar um conteúdo que não é tão complexo e ainda assim deixar um monte de gente fora da brincadeira. Dá uma olhada nessa questão aí, ó. Ela vem dizendo o seguinte: um automóvel faz um certo percurso em 2 horas com uma velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse de 60 km por hora, em quanto tempo ele faria esse mesmo percurso? Quais são as duas grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza tempo, a grandeza horas. Não, a grandeza em si é tempo, certo? Eu estou comparando tempo com velocidade. As unidades é que são horas e quilômetros por hora. Mas a grandeza, então, é tempo e velocidade, perfeito? O meu tempo aqui, ó, em horas, e a minha velocidade em quilômetros por hora. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, olha, meu tempo em horas. Aliás, eu vou sugerir a vocês aqui que passem esse tempo para minutos por um motivo. Nas alternativas, a gente está com esse tempo fracionado, tá vendo? Ó, eu estou com 1 hora e 35 minutos, eu estou com 1 hora e 55 minutos, então, para poder lidar com esse esquema aí dos minutos, eu já vou passar esse meu tempo em horas para minutos. Então, como eu sei que a cada hora eu tenho 60 minutos, em 2 horas, eu vou ter 2 vezes 60, eu vou ter então um total de 120 minutos. Então, eu vou deixar indicado aqui agora, na realidade, meu tempo em minutos, ok? E aí eu vou colocar lá, olha, que em 120 minutos, ou ele faz esse percurso de 120 minutos com uma velocidade média de 80 km por hora. E se a velocidade fosse de 60 km por hora? Se a velocidade fosse 60 km por hora, eu gastaria aqui um tempo X. Posso te falar, porque é nos mínimos detalhes que às vezes eles tiram a pontuação de vocês? Sabe uma dúvida que muita gente fica? Professor, peraí, sabe por que eu deixei o meu tempo em horas? Porque aí eu preferi trabalhar com quilômetros por hora. Tá, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não, professor, porque aí como aqui você passou para minutos, aí aqui eu ia ter que passar para quilômetros por minuto. Aí eu achei complicado transformar. Negativo, meu amigo. Isso não tem absolutamente nada a ver. O que você tem que ficar atento é da grandeza com ela mesma. Então, por exemplo, o seu tempo, você quer trabalhar com o tempo em minutos, então você tem que, nas duas situações, deixar, ou no caso aqui, obter aquele x, ciente de que aquele x vai sair o quê? Em minutos. A velocidade que está ali de 80 e de 60, se as duas forem em quilômetros por hora, não tem problema nenhum. O que você não poderia era, por exemplo, eu tenho uma velocidade que é de 80 km por hora e uma outra que é de 60 metros por segundo. Você não pode, associando a uma mesma grandeza, colocar valores que estejam em unidades diferentes. Mas percebam, numa mesma grandeza, você não pode colocar valores que estejam em unidades diferentes. Agora,
grandezas diferentes, não tem problema nenhum. O meu tempo está em minutos e a minha velocidade está em quilômetros por hora, tá bom? Não deixem isso aí ser uma dúvida e um ponto que às vezes dificulte a sua resolução de forma desnecessária. Aí aqui, ok, estou com aquelas duas grandezas. O que é o meu combinado com vocês? O que você vai ter que sempre se lembrar, mesmo que a questão seja de regra de 3 simples? O que eu estou te falando? A essência de uma questão de regra de 3 na sua prova é a análise da proporção, da relação de proporcionalidade entre essas duas. Se você chegar e se preocupar simplesmente com os números, em pegar e multiplicar cruzado, você não está entendendo qual é a jogada. Eu preciso que você diga para mim se a relação entre tempo e velocidade é uma relação de proporção direta ou inversa. E como que eu vou saber isso, Bruno? Não tem jeito, gente. Vocês vão ter que interpretar. Não é que não tem jeito, não tem fórmula mágica. Não tem uma decoreba disso. Apesar de serem duas grandezas bem manjadas, mas o que você tem que fazer é a interpretação da história. Então vejam, se há uma diminuição na velocidade, o que a gente traz como consequência com relação ao tempo que eu vou gastar para fazer esse trajeto? Ora, quanto menor for a minha velocidade, maior vai ser o tempo. Então, olha, uma diminuiu e a outra aumentou, tá vendo? Isso garante para mim a noção da proporção inversa. E até se você fizesse o raciocínio contrário, ou seja, se você imaginasse que a velocidade ao invés de diminuir, ela aumentasse. E se a velocidade aumentasse, o que aconteceria com o tempo? Ora, se a velocidade do meu automóvel for maior, o tempo que eu vou gastar para fazer aquele percurso vai diminuir. Conseguem perceber que independentemente de valores, as duas grandezas elas acabam sendo inversamente proporcionais? Muito bem. Quando elas forem inversamente proporcionais, numa regra de 3 simples, vocês vão poder pegar e simplesmente fazer o quê? Multiplicar em linha. Então você pode fazer isso aqui, olha, 120 vezes 80 e o x vezes 60. Ah, professor, mas não tem aquela história de manter uma e inverter a outra? Pode fazer então também, se quiser você pode fazer isso, olha. Mantém ali o 120 sobre x e o 80 sobre 60 você inverte. Ao invés de 80 sobre 60, você escreve para mim 60 sobre 80. E aí, se você fizer isso, se você mantiver uma e inverter a outra, aí você teria que multiplicar cruzado. Só que no que você multiplicar cruzado, veja que conta que você ia ter que fazer. Você ia ter que multiplicar o 60 pelo x e o 120 pelo 80. Eu estou só te avisando que quando as grandezas forem inversamente proporcionais, você já pode pular essa etapa e fazer direto, multiplicando em linha, tá bom? Mas a justificativa seria essa mesmo, olha, que uma a gente mantém e a outra a gente inverte. Lembra-se do que eu tinha falado sobre a simplificação? Vamos tentar simplificar também, porque eu não preciso trabalhar com aquele 80 e com o 60. Primeiro que já posso chegar cortando zero, certo? E segundo, que tanto o 8 quanto o 6 são divisíveis por 2. Então eu posso trabalhar com 4 como velocidade e 3 como velocidade. Professor, isso não altera a história? Não, a proporção foi mantida. Um automóvel que está andando a uma velocidade de 80 e baixa para 60, proporcionalmente, é igual à situação de um automóvel que estava a 4 e que passa para 3. A proporção ela foi mantida de qualquer maneira. E aí a gente pode então multiplicar o 3 pelo x e o 4 pelo 120. Ok? Tentem sempre simplificar valores que estejam associados a uma mesma razão. Não inventa a moda ali de agora, eu vou cortar o 4 com 120, vou cortar o 120 com 3. Aí segura a emoção, porque ao menos que você realmente aí já tem uma noção legal, mas fora isso, aí eu não aconselho, tá bom? Em termos de simplificação, até pegar a manha, simplifique os valores associados a uma mesma grandeza. Então por isso eu simplifiquei apenas o 80 e o 60, que estavam associados à grandeza e à velocidade. Multiplicando em linha 3x, ficou igual a 4 vezes 120. Daí então eu passei a ter 3x igual a 480, com isso o meu x passou a ser 480 dividido por 3. 480, se você for dividir por 3, vai ter que dar 160. E aí 160 minutos, a gente sabe que vai corresponder ao quê? Vai corresponder a 2 horas e 40 minutos, perfeito? 2 horas, porque a cada hora são 60 minutos, então 2 horas, 2 vezes 60, 120, com mais 40, 160 minutos. Professor, então só para eu saber, é legal eu ter uma noção sobre conversão de medidas, né? Sim, muito comum. Em algumas situações, a gente tem que fazer sim, conversões de medidas mesmo para trabalhar
com questões de regra de 3 simples, como a gente viu aqui. Passei, por exemplo, o meu tempo que estava em horas, né, trabalhei aqui com um sistema de tempo, meu tempo em horas, eu passei para minutos para poder facilitar um pouquinho. E aí esse tempo de 2 horas e 40 minutos fez então com que o gabarito correto fosse a letra E. E aí, conforme eu falei, vocês não têm noção do quanto esse modelo aparece em provas. Quando eu falo desse modelo, é do modelo que associa velocidade com tempo. Vocês não têm noção de como esse modelo aparece em provas e como que muita gente erra. Por quê? Porque simplesmente focou nos números e multiplicou cruzado. Se você multiplica cruzado, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, para quem multiplicou cruzado ali, a gente acabaria chegando em 90, certo? Quem multiplica cruzado faz 4x igual a 360, acha 90. Muito provavelmente poderia até ter um 90 nas alternativas, mas um 90 que não faria qualquer sentido, gente. Por quê? Se eu estou diminuindo a minha velocidade, não tem como, diminuindo a minha velocidade, eu fazer o meu trajeto num tempo menor do que, do que eu já tinha, certo? Então é questão de olhar para o número e olhar para a coerência do enunciado. Ah, professor, eu multipliquei cruzado e encontrei 90. Cara, esse 90 não faz o menor sentido. É de se esperar nesse exercício que o tempo a uma velocidade de 60 km por hora tenha que necessariamente ser maior do que 120 minutos. A gente tinha alguma alternativa aqui que não seria maior? Ó, essa que está aqui, por exemplo, gente, olha, letra A. A letra A era completamente fora de cogitação. Como que a 80 por hora ele gasta 2 horas e como que a 60 ele vai gastar menos de 2 horas? Tá vendo? Olha, não faz o menor sentido a letra A, não faria o menor sentido a letra B. Isso só numa tacada, né? Só numa leitura atenta do enunciado, vocês não têm condição nenhuma de admitir essas duas. Se eu estou andando a uma velocidade menor, claro que eu vou gastar mais tempo. Fique atento, hein? Não acabei esse bloco, não. Vem cá, vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, ó. Se 4 pintores levam 90 dias para pintar uma casa, quanto tempo levariam 10 pintores, trabalhando tanto quanto os primeiros, para pintar uma casa igual? Quais são as grandezas que nós temos aqui? Pintores e dias, né? Então aqui, olha, grandeza pintores, que é como se fosse força de trabalho. Aqui pintores é só o pano de fundo, vamos dizer assim. Mas aí o que aqui está como pintores, num outro momento vai estar como máquinas, num outro momento vai estar como número de, sei lá, número de servidores, número de funcionários, número de atendentes. Aqui eu tenho então pintores como força de trabalho, aqueles elementos que estão produzindo, certo? Então, pintores e dias. Então vamos lá. 4 pintores levam 90 dias. Quanto tempo levariam 10 pintores trabalhando tanto quanto os primeiros para pintar uma casa igual? E aí eu tenho aqui esse tempo de X dias. Brunão, cara, peguei e multipliquei cruzado e não encontrei alternativa. Que bom que você multiplicou cruzado e não encontrou alternativa, porque vai acontecer de em algumas situações vocês multiplicarem cruzado e encontrarem alternativa. Ah, então quer dizer que eu não posso multiplicar cruzado? Não, não é isso. A questão é você internalizar o que de fato é a essência de um enunciado de regra de 3. Qual é a essência? A relação de proporcionalidade. E entender que você só multiplica cruzado os valores se a relação de proporcionalidade for direta. Ou seja, se as grandezas andarem no mesmo sentido. Uma aumentou, a outra tem que aumentar. Uma diminuiu, a outra tem que diminuir. Se você fizer a análise do enunciado e perceber, aqui até pelo que está nas alternativas, né? Todos os valores ali são menores do que o 90. Então, se você percebe que o número de pintores está aumentando, e se pelo que eu tenho nas próprias alternativas está diminuindo, era uma dica já até do examinador, que é porque essas duas grandezas, elas são o quê, gente? Inversamente proporcionais. Faz sentido? Claro que faz. Pessoal, se eu tenho que produzir aqui, né? Se eu tenho que pintar uma casa, o objetivo ali é pintar a casa. Mas eu estou aumentando a quantidade de pintores. Ora, se eu estou aumentando a quantidade de pintores e se a casa a ser pintada é a mesma, o que vai acontecer com o tempo que eles vão gastar para poder fazer essa pintura? E aí o enunciado deixa claro, não é? Porque você vai falar assim, ah, mas e se os caras ali começarem a enrolar, que blá, 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 blá? Não. A gente sempre tem umas situações parecidas com essa. Olha o que ele coloca ali, olha. Trabalhando tanto quanto os primeiros. Vai ser muito comum em enunciados desse tipo a gente pegar trechos em que eles falam o seguinte, ah, funcionários de mesma capacidade, funcionários com a mesma eficiência, funcionários que produzem sempre quantidades iguais, que é para dar a entender o quê? O ritmo de trabalho deles é o mesmo, é constante. Então, isso vai marcar para a gente a noção da proporção.
Se eles vão trabalhar tanto quanto os primeiros, ou seja, no mesmo ritmo, ora, gente, se eu tenho, então, mais pintores, esses caras vão gastar menos dias. Tudo isso para a gente entender, então, que a relação que existe aqui é uma relação inversa, perfeito? Pintores e dias, grandezas inversamente proporcionais. O que eu posso fazer? Posso simplificar aqui o 4 com 10. 4 e 10 são divisíveis por 2. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 vai dar 5. Elas não são inversamente proporcionais? Sim. Então o que eu posso fazer? Posso pegar e multiplicar em linha, deixando indicado, portanto, que 5x era igual a 2 vezes 90. 5x, então, tem que ser igual a 180. Daí, então, o x tem que ser 180 dividido por 5. E aí, 180, se você for dividir por 5, a gente vai chegar a um total de 36. Seriam, então, 36 dias necessários. Perfeito? Gabarito correto para essa que está aqui, então. Letra B de bola. Passamos por mais um enunciado. Quer manter uma e inverter a outra? Está valendo. Você pode manter o 2 quintos e inverter o 90 sobre x e depois multiplicar cruzado. Você vai ver que o 2 você teria que multiplicar pelo x e o 5 pelo 90 do mesmo jeito. Ou desculpa, gente, aqui eu teria que manter o 2 e o 5 e o x e o 90, né? Manter o 2 sobre 5 e inverter o x sobre 90, deixando o 90 sobre x, deixando o x sobre 90. De qualquer jeito eu multiplicaria cruzado, chegando a 5x igual a x sobre 90. Você pode até inverter a primeira também e manter a segunda, não tem problema nenhum. Quer inverter o 2 sobre 5 escrevendo 5 sobre 2? Está valendo. Deixa ali 5 sobre 2 e iguale a 90 sobre x. De qualquer jeito você ia multiplicar cruzado e o 5 estaria com x, o 2 com 90. Para não ter muita confusão, basta guardar que no inversamente proporcional, com regra de 3 simples, no inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Fechado? Muito bem. Dá uma olhadinha nessa, para a gente poder ir fechando esse bloco. Ó. Uma pessoa recebe R$ 2.500 por 20 dias de trabalho. Quanto ela receberia se tivesse trabalhado 12 dias a mais? Então lá vamos nós. Ó, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter a quantia recebida em reais, 2.500. E vou ter o tempo trabalhado. Ok? E aí depois ele vai falar, ele vai perguntar quanto receberia se tivesse trabalhado 12 dias a mais. Bom, se tivesse trabalhado 12 dias a mais, é como se tivesse trabalhado então 32 dias, né? E aí eu vou deixar aqui o meu x como se fosse essa quantia. A gente pode ter, como a gente tem, enunciados até mais bem elaborados, porque aqui nada se falou sobre o fato de que o que a pessoa recebe a cada dia é sempre igual, o valor recebido diariamente é sempre constante, isso tudo para manter realmente a noção da proporção. Porque aí, numa situação real de prova, um enunciado direto como esse poderia trazer o questionamento do seguinte, ora, mas em momento algum eu fui informado aqui se haveria realmente uma proporção, isso fica subentendido. Então, estou reforçando que assim como a gente tem enunciados mal construídos como esse, bem diretos, mas mal construídos como esse, a gente pode ter enunciados mais bem elaborados, tá bom? O que eu preciso que você entenda é que a relação aqui ela acaba sendo direta, concorda comigo? Se eu vou trabalhar mais dias, o que se espera, e aí por isso que eu falo que o enunciado aqui talvez poderia estar um pouquinho mais bem elaborado, mas o que se espera é que se eu for trabalhar mais dias, eu vou receber mais, e vou receber de forma proporcional, que é o que a gente vai ter que usar aqui. Então, naturalmente, eu vou ter que obter um valor maior do que 2.500, certo? E aí você pode ir tentando fazer aqui alguns cálculos de cabeça. Ah, professor, eu vi o seguinte, se fossem 40 dias, teria que ser 5.000. Aí, como é um pouquinho a menos, eu tentei ver ali um valor, enfim. Ou pegar e multiplicar cruzado direto, né? Porque, ó, aqui, se eu quiser, eu posso simplificar. Tanto o 20 quanto o 32 são divisíveis por 4. 20 por 4 vai ter que dar 5. O 32 por 4 vai ter que dar 8. E a partir daí eu posso multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado porque a relação ela é direta. Quanto mais dias eu trabalho, mais eu espero receber. E aí, como elas são diretamente proporcionais, o caminho é a multiplicação cruzada. Tá bom? Vou deixar indicado então que 5x teria que ficar igual a 2.500 vezes 8,
Daí, então, o meu x seria 2.500 vezes 8 dividido por 5. 2.500 vezes 8 dividido por 5, você pode multiplicar, se quiser, o 2.500 pelo 8 e depois dividir por 5, ou poderia já simplificar aqui direto, olha, 2.500 por 5, que acaba dando 500, e assim eu passo a ter 500 vezes 8, que teria que dar 4.000, então seriam 4.000 reais, e o gabarito correto, então, indicado para vocês aqui, lá na letra C, tá bom? Brunão, eu poderia ter usado o 12? Pode, você poderia ter usado o 12, né? E a partir daí, quem usasse o 12 ia encontrar o x igual a 1.500. Aí teria que somar o 2.500 com 1.500 para chegar lá nos 4.000. Claro, a gente vai ter muitas situações em que a gente vai sair usando a relação direta de pegar e multiplicar cruzado, sim, mas eu queria que a partir de agora você se concentrasse sempre nisso. Sempre que você estiver usando duas grandezas, pode ser até numa outra situação, Bruno, eu estou aqui numa questão que é de porcentagem. Então, envolvendo duas grandezas, eu peguei e multipliquei cruzado. Sim, mas aí agora você vai começar a ter um olhar atento ao fato de que se você está multiplicando cruzado, é porque você tem a certeza que a proporção ela é direta. Porque se não for, você vai ter que multiplicar em linha. Ok? Maravilha, meus queridos. Então, ó, gabarito correto para essa que está aqui, a letra C. E aí, com isso, eu fecho com vocês esse bloco aqui. Vejam aí do outro lado, se ficou tudo entendido. Bloco importante, deem sempre atenção. A regra de 3 simples, não sei se cai na minha prova. Vai por mim, tá bom? Não deixa nenhum conteúdo de lado, não deixa nada passar, porque conforme eu falei, a gente tem situações que envolvem esse tipo de assunto e que uma cacetada de aluno, uma cacetada de candidato, às vezes desavisado, vai deixar passar e é o tipo de ponto que vai fazer diferença na sua prova. Um forte abraço, tudo de bom, fui!